Bom, imagina a seguinte cena. De um lado, a escuridão total, o abandono absoluto. Do outro, uma luz dourada, majestosa e uma graça real que é até difícil de acreditar. Hoje, a gente vai explorar uma das histórias de redenção mais viscerais já registradas. É uma análise cheia de suspense, com uma pegada quase cinematográfica e uma profundidade espiritual gigantesca. Vamos lá. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Cara, o que é fascinante aqui é a atenção imediata dessa pergunta ecoando naqueles corredores imensos do palácio. O rei Davi, no auge do poder dele, tinha tudo para seguir o protocolo cruel daquela época, né? Que era exterminar qualquer herdeiro rival para proteger o próprio trono. Mas em vez disso, ele está ativamente procurando quem sobrou da dinastia inimiga que caiu, não para destruir, mas para demonstrar amor. E sabe onde essa busca inusitada acaba parando? Num lugar que, nossa, só o nome já carrega um peso enorme de desesperança. Lodebar, que significa literalmente lugar estéril. As fontes nos mostram que é exatamente lá que o neto do antigo rei Saul está vivendo, no meio da poeira, completamente isolado e esquecido, na miséria mais absoluta. Basicamente, o homem aterrorizado só esperando o próprio fim. Parte 1. O exílio em Lodebar, o príncipe esquecido. Mas vem cá, como é que alguém com sangue real termina os dias nesse nível de desolação? É brutal. O texto original revela como a tragédia arrancou até a identidade dele. Por 2 décadas, o nome verdadeiro dele, Mefibosete, quase desapareceu. As pessoas chamavam ele só de o Aleijado. O medo tirou a coroa dele e deixou uma marca dolorosa que lhe arrastava a cada passo difícil naquela terra seca. Parte 2. A queda e a fuga. Uma tragédia no palácio. Olhando para essa linha do tempo, é como assistir a um desastre em câmera lenta. Tudo começa com aquela notícia devastadora chegando de Israel. O rei e o príncipe herdeiro estão mortos. O pânico toma conta do palácio na mesma hora. A babá agarra o menino, que tinha só 5 anos, e sai correndo. Mas, no meio do desespero, o menino escorrega dos braços dela, cai e sofre lesões irreversíveis nos 2 pés. E pelos próximos 20 anos, o destino dele é viver escondido, morrendo de medo do novo rei. Parte 3. A promessa do rei. Uma aliança lembrada. E aqui está o grande ponto de virada. Pensa na cena. Davi está lá, em paz, cavalgando e inspecionando o reino dele que está florescendo e protegido, e é justo ali, no meio de toda essa grandeza, que ele se lembra de uma promessa, uma aliança antiga que ele tinha feito com o pai do Mefibosete, o Jonatas, que foi quem salvou a vida dele no passado. Uma gratidão profunda toma conta do rei. Parte 4. O encontro no palácio. O chamado de Davi. E então os mundos colidem. Imagina isso como uma cena de filme épico. Uma comitiva real chegando, levantando aquela nuvem de poeira, até parar na frente de uma porta humilde lá em Lodebar. Os soldados batem na porta para tirar do esconderijo um homem que, a vida inteira, achou que esse dia seria o dia da sua execução. A tensão no ar é sufocante. Ele é levado até os corredores imensos do rei. Feixes de luz cortam as janelas do palácio. O único barulho é o eco dos passos arrastados dele no chão de pedra fria. Mefibosete entra, joga o rosto no chão e espera. O silêncio na sala do trono deve ter parecido uma eternidade enquanto ele aguardava a sentença de morte. Gente, olha a profundidade da dor nessa frase que ele diz: "Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu?" Essa é a expressão de alguém completamente quebrado por dentro. É o resumo de 20 anos inteiros de vergonha, de fuga e de uma autoestima que foi literalmente aniquilada. E aí vem aquela reviravolta que deixa a gente sem ar. As primeiras palavras do rei não são um julgamento, são de pura paz. Ele diz, não tenha medo. O que acontece depois é uma verdadeira avalanche de graça, daquelas que curam a alma, sabe? As terras da família são devolvidas e Mefibosete é adotado ali mesmo, na hora. Davi diz, você comerá sempre à minha mesa. É arrepiante. O terror puro se dissolve na mesma hora, substituído por honra. Aquela humilhação de décadas simplesmente vira a mais alta restauração. É uma inversão total. Pensa comigo. De um lado, a lógica cruel do mundo e o medo pediam a morte merecida de um rival, o que forçou ele a viver escondido. Do outro lado, a gente vê o impacto inacreditável da graça. A herança é devolvida e alguém que vivia exilado ganha um lugar fixo no meio da realeza. É de explodir a cabeça. E sabe, tem um detalhe nos relatos que cria uma das imagens mais bonitas dessa nossa análise de hoje. Imagina o banquete real rolando à noite. Aqueles guerreiros enormes e príncipes formosos já sentados. De repente dá para ouvir o arrastar das muletas.
Mefibosete caminhando pro lugar dele. E na hora que ele senta, a toalha riquíssima da mesa do rei cobre aqueles pés machucados. Ele tá ali, no mesmo nível de todo mundo. Ele pertence àquele lugar. Parte 5. O privilégio da graça, um reflexo da nossa história. A grande sacada dos textos originais é como essa história majestosa não fica presa no passado. Ela serve de ponte para os nossos dias. É um espelho perfeito da redenção. Os autores usam uma metáfora bem interessante sobre aqueles jantares onde cada um leva um prato, sabe? Imagina a gente chegando num festival incrível de comida boa e a nossa única contribuição é um pote de amendoins pela metade. É até constrangedor, né? Mas o anfitrião pega o pote, dá um sorriso e libera acesso total àquele banquete dos sonhos. Ou seja, o nosso lugar na mesa nunca depende do que a gente traz, mas puramente do coração gigantesco de quem está convidando. E isso bate muito forte com o coração da mensagem teológica do Novo Testamento. Para pensar. Quando Davi resgatou Mefibosete, ele não virou e disse: vai lá curar essas pernas, aprende a andar direito e depois você volta para o palácio. Não. Ele aceitou o cara do jeito que ele estava, todo quebrado. E a essência da mensagem que as fontes analisam é justamente essa. A graça divina abraça a gente do mesmíssimo jeito, quando a gente ainda está mancando pela vida, cheio de falhas e medos. Olha o tamanho do que se recebe através dessa adoção incondicional. A gente fica imediatamente livre daquela condenação que parecia certa. Somos adotados de verdade, não apenas tolerados no canto da sala. Ganhamos acesso direto e contínuo ao Rei. Somos membros ativos do reino. E os registros vão ainda mais longe falando de uma elevação a um sacerdócio sagrado. E o detalhe mais importante, absolutamente nada disso pode ser comprado. É tudo conferido de presente pelo chamado. E o que amarra essa verdade, o que arranca de vez aquele terror lá de Lodebar, é entender a base desse convite. Esse amor todo não é baseado na nossa beleza, na nossa performance ou no que a gente consegue entregar. É sustentado pela promessa inquebrável feita pelo próprio rei. Essa certeza destrói qualquer sombra de condenação que tente aparecer. Para fechar nossa análise de hoje, as fontes deixam uma reflexão daquelas que martelam na cabeça, resumindo bem essa tensão entre o medo e a aceitação. Se o convite incondicional já está na mesa, a nova identidade é de realeza, não de poeira. A pergunta que não quer calar é: a gente já assumiu de vez a nossa cadeira no banquete? Ou, lá no fundo, a nossa alma ainda insiste em viver escondida, morrendo de medo, no frio e na poeira de Lodebar? A forma como a gente responde a isso muda absolutamente tudo. Até a próxima!